Estamos iniciando mais um podcast aqui no Canal Ideal e desta vez é para falar sobre imóveis. Para você que quer realizar o sonho de ter a sua primeira casa ou fazer um investimento. Para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o Vinícius Delis, da Delis Imóveis. Vinícius, hoje é o momento para nós falar sobre imóveis, tirar dúvidas para quem quer comprar um imóvel e a Delis é a solução. Exatamente, João. Obrigado. Estamos aqui hoje para fazer um bate-papo, né, bem leve, explicar um pouquinho do mercado imobiliário, explicar da minha imobiliária, conversar um pouquinho e, de repente, ajudar as pessoas a entender um pouquinho desse mercado e também a entender como é que eles podem adquirir o imóvel, né? Estamos aqui para dar dicas e ajudar as pessoas. Perfeito. E para nós começar, eu vou começar com a cereja do bolo. Vinícius, é o momento para investir ou realizar a compra do primeiro imóvel? João, a gente tem uma brincadeira no mercado imobiliário que sempre diz: o melhor momento para comprar o imóvel foi ontem. Porque a gente sempre fala, o mercado imobiliário é um mercado muito sólido, mas em contrapartida, os preços dos imóveis sempre acabam subindo, né? E quando a gente fala de subir 1, 2, 3%, quando a gente fala de 100, 200, 300, 400, 1000, é um aumento significativo, tá? Então eu sempre digo, se você está pensando em adquirir e comprar o seu primeiro imóvel, vá conversar com o seu corretor, vá na sua imobiliária de confiança, tenta entender como é que você pode adquirir o imóvel, porque você esperar o momento certo, muitas vezes ele pode não acontecer. E às vezes existem pequenos ajustes que a gente consegue fazer com que a pessoa adquira o seu imóvel sem se preocupar, sem, por exemplo, ficar sem dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eu sempre digo, o melhor momento é agora e é quando a pessoa deseja, que vai passar 1, 2, 3 anos, muitas vezes ela não consegue guardar aquela graninha que ela pensava e o imóvel que era 100 mil reais na planta está valendo 300. Aí fica mais difícil ainda. E a gente vê cada vez mais esse tipo de exemplo, né? A gente vê o pessoal, às vezes, compra para investir, né? Vai lá na planta, compra o apartamento. Vamos citar o exemplo do apartamento, né? Compra o apartamento, fica pronto daqui 2, 3 anos e quando vai vender, vende para o dobro do valor, né? Então é um mercado concorrido, é um mercado que é muito rápido, essa questão de preços. Exato. E qual dica você poderia dar para as pessoas, para aquelas que querem realmente realizar esse sonho? Eu acho, João, que a compra do imóvel ela é muito simples de acontecer. O que a gente precisa do quê? De um planejamento. Se a pessoa tem um planejamento, ela consegue. Obviamente que o planejamento tem que estar dentro do orçamento da pessoa, né? Mas o exemplo que você usou, ele é muito inteligente. Por quê? Vamos supor, aqui em Xanxerê, volta e meia, a gente tem os lançamentos de imóveis na planta. Mas possui vários benefícios. Um deles, a entrada parcelada. Então vamos supor, o João, vamos utilizar você como exemplo. O João vai lá, faz uma simulação bancária e para o João comprar um imóvel na planta, ele precisa pagar 20 mil reais de entrada, certo? Muitas construtoras aqui em Xanxerê e do mercado no geral parcelam essa entrada. Então muitas vezes o comprador não tem o valor total, mas ele consegue ir pagando aquela parcelinha. Então o custo para ele adquirir o imóvel ele se torna muito mais barato. Então essa é uma das grandes vantagens. E você falou bem certo. Pá, comprei no imóvel na planta, demorou 1, 2 anos para construir. Na hora da entrega, o valor que você adquiriu lá, 150, 200, 300 mil, com certeza a gente vai ter um ganho de 30% a 40% do valor, no mínimo, né, falando por baixo. Então assim, é um investimento seguro, é um investimento prático, ele vai te dar uma rentabilidade, só precisamos sempre o quê? É analisar como que fica bom para o nosso cliente, né? Para que ele não dê o passo maior que a perna e depois acabe, ou aquele sonho se transforme num pesadelo, né? Que acontece muitas vezes, tá? Isso aí. E a Delis tem essa característica de ajudar, né, o cliente, né? Como você bem falou agora, é uma questão mesmo de ajudar a pessoa a realizar o sonho dela. Inclusive a Delis ainda pode realizar o sonho para quem quiser comprar imóveis aqui em Xanxerê, né? Porque são vários empreendimentos que vocês estão disponibilizando aí para o pessoal, né? Isso, João. Aqui em Xanxerê a gente trabalha muito fortemente com a Cavacaro em termos de terrenos, né? Tem o Parque Siena hoje, que foi um sucesso de vendas. Deve ter ainda em torno de 40 terrenos só para vender, de 322. Então, assim, eram muitos terrenos, muitos investidores e moradores realizaram o seu sonho. Nós temos o breve lançamento, acho que no início do ano que vem, do Parque das Torres 2, do Grupo Lorenzon. Então também vai trazer aqui próximo ao centro em torno de 250 lotes para venda. Então você vê que Xanxerê é uma economia que sempre está crescendo, né? Eu estou nesse mercado já faz uns 6 anos
E eu te digo, Xanxerê cada vez mais está se expandindo, está crescendo. Nós tivemos também recentemente o loteamento aqui no Monte Castelo, o Parque das Palmeiras, da Lorenzon. Ele foi lançado, acho que faz uns 20 dias, mais ou menos. Quase a metade dele já foi todo vendido. Então, assim, nós temos terrenos de R$80 mil a R$200 mil. Nós temos público para esses terrenos, nós temos investidores, temos moradores finais. E isso é bom porque isso reflete que a economia de Xanxerê ela está muito boa, né? Ela vem numa crescente muito boa e a gente espera que continue assim por mais um bom tempo, né? Isso aí. E falando em Parque Siena, a gente esteve lá alguns dias atrás também, né? Exatamente. Fizemos um material e o lugar ficou muito bonito. Inclusive, outra coisa que eu até gostaria de perguntar, falando assim no Parque Siena e tudo mais, que ele também está sendo um sucesso de vendas, o pessoal Sim. vai comprando conforme vai lançando. E tem aquela história que tu falou do momento, que a gente volta a falar da questão do momento para comprar o imóvel, né? Os empreendimentos bons estão saindo e às vezes o pessoal vai deixando para depois e pode até a questão do investimento perder o local ideal, né? Então tem locais aqui que o pessoal está construindo, mas conforme a cidade vai crescendo, vai aumentando e às vezes pode ficar longe do centro e em outros locais também, né? Exatamente. Há tempos atrás, quando a gente falava assim de construir no bairro Aparecida, nossa, parecia ser algo muito distante. Longe, né? 5 minutos do centro. Gente, hoje o Aparecida tá lindo, o loteamento Siena em si. Nós temos o residencial Gold da própria Conceito, que está sendo finalizado ali pertinho. Nós temos muita coisa boa que está acontecendo todos nos entornos, né? Em outro contraponto, lá próximo do Rama, nós temos os empreendimentos da Lorenzon. Então você vê que em todos os locais da cidade a gente tem uma crescente, né? Tem pessoas comprando, as pessoas vão começar a construir logo nesses terrenos e vai se tornar cada vez maior e mais fácil de adquirir esses lotes mais ao redor da cidade, né? Com certeza o investidor vai colocar uma farmácia, vai colocar um mercado. Então, você não vai muitas vezes precisar sair lá do seu local de moradia para vir até o centro, porque naquele local já vai ter os serviços básicos, né? E convenhamos, né? Xanxerê se atravessa lá em 15 minutos, né? É muito bom ainda, né? É uma cidade muito boa ainda. Exato. E uma pergunta que eu até gostaria de fazer também outra, o que é melhor hoje? Investir num apartamento ou investir numa casa, num terreno? João, sempre quando as pessoas buscam a nossa equipe lá da imobiliária, a gente precisa entender o que ela deseja com aquele investimento. Qual que é o objetivo dela. Se você chegar lá para mim hoje e falar, Vinícius, eu quero comprar um terreno. Tá bom, João, para que você quer comprar o terreno? Eu preciso entender qual que é o teu objetivo. Ah, Vini, eu vou comprar o terreno, mas para mim deixar lá. Estou com dinheiro no banco, eu quero deixar lá. Tá, mas vamos deixar lá para quê? A gente precisa entender o que o cliente busca, qual que é o tipo de rentabilidade, seja numa revenda. Aí eu sempre indico, compra na planta, quando é imóvel, ou compra o terreno no lançamento, revende depois. Aí você vai ter um lucro, uma valorização de 30% em média. Não, Vini, eu gosto muito de locação, eu quero ter uma carteira de locação. Aí o imóvel comprado na planta, tu pega geralmente a tabela 0, a tabela 1, tu tem uma facilidade de pagamento, só que o teu retorno com a locação vai demorar 2, 3 anos. Né? Quero comprar um terreno para mim, construir uma casa para mim revender. Ótima opção, se você tem experiência nesse caminho. Então, para você ver, o mercado imobiliário ele é muito dinâmico. Porque de um tipo de empreendimento você pode ter vários tipos de receitas, né? Então eu sempre falo, o mercado imobiliário ele é pujante, ele é forte, ele não se perde, ele não diminui, você não perde valor, né? Diferentemente de outros tipos de investimento, ao qual muitas vezes a gente faz o investimento sem o conhecimento certo e acaba muitas vezes aí perdendo dinheiro, muitas vezes é o único dinheiro que a gente tem, né? E acaba perdendo. A única coisa ruim, se a gente pode falar assim, do mercado imobiliário hoje, qual é? Ele não tem uma liquidez. Então, se o João vai lá, Vinícius, eu quero comprar um terreno, porque eu estou com dinheiro parado no banco, e eu quero investir em alguma coisa, eu vou te pedir, e como é que está o teu bolso, tua reserva de emergência? Você tem? Que se você não tiver, comprar um imóvel pode ser um tiro no pé. Porque se você precisar de uma liquidez por causa de uma doença, alguma coisa nesse sentido, a gente não consegue fazer a venda do seu imóvel rápido, da maneira que você precise, e aí você vai ter que queimar o teu imóvel. Aí você vai perder dinheiro. Então eu sempre digo, vai nos procurar, a gente vai sentar, a gente vai fazer uma reunião, a gente vai tentar entender qual que é o melhor caminho, dependendo do que você busca, né? A gente precisa sempre, todos os corretores deveriam, e a maioria deles faz,
é cuidar com o que eles vão te vender. Porque com certeza você não vai vender uma, duas, três vezes. Muitas vezes tu vende várias vezes para o mesmo cliente. Então você precisa dar a primeira tacada, ela tem que ser certa. E investir no imóvel é diferente de que investir num carro, por exemplo, né? O carro continua te dando gasto. Tu investe no imóvel, ele demora às vezes para dar um retorno, se você quer vender, né? Mas quando dá um retorno positivo, né? Exatamente. Nós temos vários exemplos aqui na cidade. Vamos citar um exemplo do condomínio do Vila das Araucárias. Foi um dos primeiros imóveis que eu vendi, isso já faz anos, né? O Araucárias era vendido, se eu não me engano, a 105, 110 mil, há uns 5 anos atrás. Na planta ainda? Na planta ainda, né? Hoje, um Araucárias, mais ou menos, são de 190 mil reais. Muita valorização, né? Então, assim, é uma valorização e é uma valorização segura, porque o imóvel ele está lá. Então, vamos supor que eu tenha comprado o imóvel na planta por 110 mil, eu tenha alocado ele por 5 anos a R$1.000, por exemplo. 12 mil por ano. Vezes 5, dá X. Não vou fazer a conta aqui ao vivo, porque eu vou me perder. Então, assim, a alocação ela é muito inteligente para quem usa ela para fazer outros investimentos. Então, muitas vezes, você conseguiu comprar teu imóvel, você conseguiu quitar ele, e você utiliza aquela alocação, de repente, para comprar um outro imóvel na planta, ou um outro terreno, e quando você vê, você está com 2, 3, e assim é uma bola de neve, né? É isso aí. E falando em investimento, até tem um ponto, acho que está em alta agora no momento, quando se fala em comprar, em vender imóveis, em investir no próprio sonho. Existe agora uma diferença bem grande na questão do financiamento da Caixa, né? Acho que eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para quem ainda não entendeu, para quem está com dúvida, compro ou não compro. O que mudou em relação a esse financiamento da Caixa? Isso, boa pergunta, João. A gente ouve nesse último ano, na verdade, várias regrinhas que foram mudadas pela Caixa Econômica, tá? Então nós temos algumas regras do Minha Casa Minha Vida, tá? Então Minha Casa Minha Vida hoje ele tem 3 faixas de compra, 190 mil até 350 mil. Então dentro desse valor você consegue adquirir um imóvel dentro das regras do Minha Casa Minha Vida. A sua renda ela tem que ser de 1.900 até 8.000 reais. Então, se você é casado, por exemplo, hoje o nosso cliente ele é casado, ele é solteiro, ele compondo a renda com o seu parceiro, até 8.000 reais ele consegue comprar um imóvel no Minha Casa Minha Vida. Qual é o benefício hoje do Minha Casa Minha Vida? Taxa de juros que é aplicado no financiamento e algumas vezes a pessoa ganha um subsídio do governo para que ela seja auxiliada na compra, né? Quando a gente fala de imóveis da linha do SBPE que passa dos 350 mil ou que a renda da pessoa ou do casal é acima de 8.000 reais, aí chama-se SBPE, o tipo de financiamento, né? Aí essa regra ela teve uma alteração bem significativa, tá? Que quando a pessoa ia comprar um imóvel usado, vamos supor de 500 mil reais, a renda dela tinha que ser X, tá? Então o banco financiava até 80% desse valor. Agora, com a nova regra do Banco da Caixa Econômica, o valor do financiamento ficou em até 50% só. Ou seja, ficou mais difícil para as pessoas que desejam comprar um imóvel acima de 350 mil reais, né, que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Quando o imóvel ele é usado, o valor de entrada ficou bem alto, o que dificulta, né, muitas vezes. Porque grande parte da nossa população, isso num contexto, num número geral, tá? A maioria delas, quase 90% delas, compra um imóvel através de financiamento habitacional. Então isso acabou dificultando um pouco. E também a escassez de recurso, né? Hoje nós temos aí em torno de 20 bilhões da Caixa Econômica para ser contratada e a Caixa Econômica só tem 3 bilhões disponíveis para liberar de financiamento. Então tudo isso aí acaba dificultando um pouquinho quem está naquela reta final de compra, né? Ou seja, o que é ruim? A pessoa viu o imóvel, gostou do imóvel, fez a proposta, houve o aceite do vendedor, né, seja da construtora ou um imóvel de terceiro, na hora que encaminhou para o banco, travou lá pela falta de recursos, né? Então, uma das saídas que a gente tem levado nossos clientes hoje é para outros bancos, seja ele qual for, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco, porque esses bancos também fazem financiamento habitacional. Mas a gente tem a mania sempre de falar da Caixa porque né? é mais prático, né? Mas hoje a nossa equipe está totalmente preparada para tentar buscar uma solução, né? E esses bancos terceiros, eles acabam geralmente suportando, né, o financiamento habitacional, a gente consegue realizar o sonho da pessoa.
Perfeito. Então, até uma dúvida que eu tava lendo, inclusive nas redes sociais, nos últimos dias e tal, que ano que vem existia a possibilidade da Caixa não financiar mais imóveis usados. Isso é verdade? Não é? Como que tá a situação? A gente sempre é pego de surpresa quando a Caixa Econômica faz algum anúncio. Porque quando a Caixa Econômica ela faz algum tipo de anúncio, já é uma normativa. Então, ela já está impondo. Então, a Não tem discussão ali. Não tem discussão. Então, essa alteração do financiamento da Caixa Econômica, simplesmente eles avisaram, colocaram até dia 19, acho que não me engano, de outubro. Quem tinha ali o financiamento, a documentação, estava arrumando a documentação, teve que correr para o banco para que fosse aprovada, para que ainda fosse aprovada nas regras antigas, né? Então, esse é um grande problema do mercado. Quando o governo, a Caixa Econômica toma uma decisão, até bancos privados tomam a decisão, eles simplesmente avisam, a partir de hoje, dessa maneira que vai funcionar e você tem que se adequar, né? E é como a gente conversou ali no início. Às vezes, a diferença de 2, 3% do valor todo pode ser 10, 5, 8 mil reais. E para a grande população isso faz uma diferença significativa, né? Para todo mundo, né? Quando se fala ali, que nem tu falou agora, 2%, quando se fala no imóvel de 200 mil, 20 mil reais. Então Exatamente. É muita coisa. Mas enfim, né? Vamos torcer para que as coisas melhorem ainda mais, né? Vinícius, para nós falar um pouquinho também sobre a questão da Delis agora. Acho que é um ponto que eu gostaria que tu apresentasse a empresa. Todo mundo sabe que vende imóveis, realizações, né? Mas eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a história da Delis. Como que ela começou, como você começou também com a Delis. Então, João, eu sou formado, sou advogado, né? Advoguei aqui em Xinxerê há alguns anos. Eu tive um convite de um amigo meu, são uns 6 anos, 7 anos atrás já. Ele falou, Vini, tua conversa é legal, acho que você se daria bem no mercado imobiliário. E eu falei, mas será? Não faz muito sentido, né? Eu falei, eu sou bom no jurídico aqui, gosto disso. Ele, mas tenta e tal. Aí, foi passando os dias e aquele convite ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, mas por que não tentar? Corretor de imóvel é uma área tão legal, né? E fui fazer uma experiência com ele e tal. E ali eu comecei a pegar o gosto pelas vendas, né? A minha mãe foi comerciária há muito tempo, então a gente acabou pegando o gosto por esse negócio de bater papo, de conversar. Via de regra, o advogado sempre está brigando por um lado pelo outro, né? E no mercado imobiliário ele é muito mais gostoso, é muito mais fácil, vai tomar cafezinho, não tem briga, é só um bate-papo, é uma oferta aqui, outra oferta ali. E eu fiquei trabalhando em 2 imobiliárias nesse período, né? E chegou uma hora que eu pensei, mas por que não ter a minha própria imobiliária, né? Eu tenho uma formação adequada, sou pós-graduado em Direito Imobiliário, que acaba facilitando e auxiliando muito os clientes compradores, né? Então eu consigo proteger eles bastante, explicar tudo do contrato com bastante calma. Eu mesmo faço essa parte da imobiliária, então eu não terceirizo para que não tenha problema, explico tudo. Então eu pensei, mas por que não eu tentar? Né? Não é difícil, eu já conheço bem, já entendo bem do negócio. E João, aí eu montei a imobiliária, comecei sozinho, eu e Deus, né? Eu sempre brinco. E nisso foi surgindo um colega para trabalho, outro colega foi pedindo também oportunidade. E hoje nós somos em 4 corretores de imóveis na imobiliária, né? A imobiliária vem crescendo, graças a Deus, graças à confiança dos nossos clientes, na verdade, né? E hoje a gente está aqui no Edifício Atlanta, edifício comercial aqui no centro, e a gente está com uma equipe bem engajada, bem boa. Graças a Deus esse ano a gente cresceu muito, né? Então a gente tem ido bem, graças a Deus, mesmo com essas mudanças aí do governo e de forma de pagamento, mas a gente está super contente com os resultados. Isso aí. E agora para nós falar um pouquinho sobre o diferencial da Delis, né? Xanxerê cresce muito, a gente sabe, muitos empreendimentos, muitas pessoas vindo para cá, mas sempre tem aquele que quer ter o sonho de ir para Chapecó, para cidades mais próximas. E a Delis, um dos diferenciais que você vinha me contando antes, é essa possibilidade da pessoa morar aqui e negociar tudo por aqui para poder morar lá, né? Tem essa possibilidade também por vocês, né? Exatamente. O que a gente sempre viu no mercado imobiliário aqui de Xanxerê? Várias imobiliárias, e eles não estão errados de modo algum, mas várias imobiliárias vendem imóveis no litoral, né? Tem aquela ideia e muitas delas têm muito sucesso quanto a isso aí. O que eu pensei? Por que a gente vai tentar ficar vendendo litoral, onde o deslocamento para apresentar o imóvel é longe, onde o mercado lá é extremamente concorrente, né? Por que a gente não busca alguma coisa mais plausível, alguma coisa que não é a pessoa que é bem sucedida, que já está super bem financeiramente, pode fazer um investimento fora?
por que a gente não busca alguma coisa onde quase todo mundo possa comprar? E nesse bate-papo, nessa conversa, a gente acabou abrindo as portas lá em Chapecó, né? Com a empresa Santa Maria Imóveis. Então, a Delize Imóveis, um grande diferencial nosso é esse. A gente é exclusivo da Santa Maria Imóveis de Chapecó. Então, todos os empreendimentos deles lá, a gente tem na nossa carteira de trabalho, né? Então, nós temos desde compactos, os estúdios, que até eu quero falar um pouquinho sobre isso aí para você depois. E a gente tem até os imóveis de alto padrão, de 3 suítes, na faixa de 2 milhões, enfim. Então, a gente pensou, vamos abrir mais portas para o pessoal que queira morar em Chapecó. E a gente tem muitos clientes, João, que tem o apartamento de Chapecó como um apartamento de apoio, né? Trabalham em Xanxerê nas suas empresas de segunda a quarta, segunda a quinta, e geralmente quinta, sexta e domingo ficam em Chapecó. Muitas vezes pelas conexões com o aeroporto, muitas vezes pela questão comercial mesmo da própria empresa, que precisa fazer visita a clientes, a compradores. Então a gente está tendo essa porta aberta hoje com a Santa Maria, graças a Deus, estão batendo todas as metas que são impostas, né? Mas é bem interessante. Eu sempre brinco assim que o mercado de Xanxerê e o mercado de Chapecó são totalmente diferentes, né? A gente está apenas 45 quilômetros, 40 quilômetros de uma cidade da outra, mas é outro mercado, é outro público. Os resultados que a cidade de lá apresenta são diferentes dos daqui, né? Então a gente tem essa opção também para os investidores que desejam começar a investir em Chapecó, a opção de conversar com a nossa equipe que está sempre preparada para atender eles, né? Mas lembrando, tá, pessoal? Xanxerê é nosso principal foco hoje, né? Chapecó é realmente para aquela pessoa que deseja fazer um investimento um pouco diferente, e a gente tem várias opções lá de imóveis, né? E falando em Xanxerê, é um lugar bom para investir, né? Não, com certeza, não tenha dúvida, né? É que as pessoas não podem ficar bravas, falam de Chapecó. Mas é um perfil de público bem específico, né? Quem vai comprar em Chapecó não é que a gente tira do mercado imobiliário de Xanxerê. É a pessoa que já está decidida e que muitas vezes precisa, né, João, ter um apoio lá. O nosso trânsito para ir para Chapecó está cada vez mais demorado, o trânsito está muito ruim. Então, veja bem, hoje tu pode comprar um estúdio em Chapecó, morar no centro da cidade, com estúdio aí na faixa de uns 30 metros quadrados, que o complexo do prédio vai ter muitas benfeitorias, muitas coisas legais para você fazer lá, com valores a partir de 350, 370 mil reais. Então, muitas vezes compensa, porque a pessoa pode ter esse ponto de apoio, tem um apartamento que é seu, tem uma academia no prédio, tem um mercado dentro do prédio, tem uma piscina no prédio, então ela pode usufruir de tudo isso aí, trabalhar e depois, ao invés de pegar o carro, vir para Xanxerê, no outro dia ter que voltar a Chapecó, já fica dormindo no seu apartamento, né? E lá a gente vê que é um mercado extremamente grande também, né? Um município que cresceu muito nos últimos anos. Se falar em 10 anos, Chapecó era completamente diferente, né? Exatamente. Então também é outro local que o empresário ou a pessoa que queira investir é uma oportunidade muito grande também. E a Delize pode realizar isso, né? Exatamente, João. Há números que Xanxerê, que Chapecó nos apresentam, que eles são bem expressivos, né? Nós temos um déficit imobiliário lá de 20 mil unidades de imóveis, falar de apartamentos e casas. Ou seja, nós temos 20 mil pessoas a mais do que os imóveis hoje ofertados, né? Então, veja bem, nós temos a questão da locação lá. A locação tende lá a ficar cada vez mais cara, bem como o Xanxerê também, né? Então, hoje lá, um estúdio, por exemplo, que o teu investimento vai ser ali, vamos falar de 400 mil reais, para deixar ele mobiliado bonitinho. Dependendo da localização desse estúdio, ele te rende numa locação tradicional, aquela mensalzinha, normal, de R$ 2.000 a R$ 2.500 por mês. Agora, se a gente pegar o mesmo produto, com o mesmo investimento, na mesma localização, e a gente conseguir fazer o quê? A locação diária dele, pelo famoso Airbnb, pelo Booking, onde a pessoa que precisa ficar 7 dias, 10 dias, 15 dias, 2 dias, a nossa rentabilidade nesses mesmos estúdios chegam até R$ 4.500 por mês. Ou seja, vai te dar quase 1% do teu investimento. Então, são valores, são números muito expressivos, né? E é por isso que a cada lançamento nosso lá na cidade de Chapecó, os estúdios principalmente, que é o queridinho da vez, dura 60 dias. Depois, basicamente, acaba. Nossa. É inacreditável. Mercado muito concorrido, né? Muito concorrido, extremamente. E a área comercial lá também, né?
Nós tivemos, por exemplo, o lançamento, uns 6 meses atrás, do Legacy Corporate, também da Santa Maria. Só por um exemplo, 522 salas comerciais numa torre única, um prédio espetacular. Aí você pensa, nossa, mas 522 salas, vai demorar quanto tempo para vender? 58 dias, aproximadamente demorou. Nós temos hoje, acho que 7 salas ainda para venda. Então você vê, qual que é o grande segredo de Chapecó? É a macro-região nossa. Todo mundo ao redor precisa ir a Chapecó. João, vou te fazer uma pergunta para você me responder aqui. Quantas pessoas você acha que passa no shopping no mês? Mais ou menos. Eu não tenho noção, mas acredito que seja uma quantidade absurda de pessoas. 400 mil pessoas. Maior que... Nossa, dá umas 4 vezes Xanxerê. 4 vezes Xanxerê. É o que passeia mensalmente. Esses dados estão na internet, né? Não tem segredo, não estou inventando nada. Mas essa é a quantidade de pessoas que passam dentro somente do shopping. Fora as feiras que tem lá, que ocorrem mensalmente. Nós temos o Merco Agro, que movimenta muitas pessoas, que é uma das feiras que ocorre em Chapecó. Nós temos o cartódromo lá, que está ficando pronto. Eu recebi essa informação esses dias. Só lá a parte de corrida, quando tiver uma corrida nacional ou até internacional, que ela vai ter essa competição, no evento ela vai do início ao fim, que demora geralmente 20 dias, que vem os preparadores, né? Vem toda a equipe, vai girar em torno de 70 mil pessoas. Então, uma corrida num mês vai girar em torno de 70 mil pessoas que vêm totalmente fora. Eu ia falar, né? Pessoas que não são de Chapecó, pessoas de fora, né? De fora. Então, assim, nós não, mas as empresas de Chapecó estão cada vez mais investindo nos estúdios, porque essa rentabilidade, essa locação diária, né, ela vai se tornar cada vez mais rentável, porque o teu investimento é mais baixo. Né? E eu até queria ressaltar que a gente está citando o exemplo de Chapecó, mas Xanxerê aqui também não está muito para trás, né? A gente estava comentando esses dias do Parque Siena, que lançou com 300 unidades, isso? Se eu não me engano, 322. Quantas falta agora para fechar? Salvo engano, 40. Pensa só, né? É muita coisa. E aqui, é na nossa cidade, é no nosso bairro, feito por pessoas nossas, né? E se vocês passaram lá esses dias que estavam lá conosco, tá lindo lá. Um parque muito bonito. Tem o Parquinho das Crianças também. Vai ficar com uma geografia ali, ficou tudo meio plano, todas as casas serão bonitas, né? E fica a 2 minutinhos do centro. Nós temos o Atacadão, que vai ser ali naquela região também. Quase do lado, né? Quase do lado. Né? Você não vai ter que passar pela BR por cima, é só passar ali por baixo. Então veja bem, João, o que era tão distante há 2 anos atrás, agora já é perto. E cada vez mais a gente vai ter essas opções, né? Nós tivemos recentemente o lançamento da Conceito. A Conceito é uma parceira nossa aqui de Xanxerê, o Santorini. São apartamentos de 2 quartos com suíte ou 3 quartos, lá no Alto da Independência. Sucesso de vendas. Então a gente vê que a gente não precisa ir para Chapecó para investir. A gente só precisa entender o que você busca, qual tipo de imóvel se enquadra e fazer um bom negócio. Isso não é difícil. A gente pode fazer isso na nossa cidade. A gente não precisa ir para fora. Mas se quiser ir para fora, conte conosco. Tem oportunidade Tem também. oportunidade né? também. Vinícius, e para quem agora quer ficar mais ligado nesse mercado imobiliário, para quem quer começar a entender um pouquinho mais, para quem sabe, agora que estamos no final do ano, né? Quem sabe ano que vem já adquirir o seu imóvel, já começar a realizar esse sonho, é só entrar em contato com vocês, né? Isso. Nossas redes sociais elas são muito fáceis, né? Delis Imóveis, tanto Instagram como Facebook. O meu WhatsApp é 999-665568, facinho também. Mas assim, o que eu sempre digo? Planejamento, João. Não tem segredo. Quero comprar daqui a 6 meses. Procure seu corretor, de preferência nossa, mas procure seu corretor de confiança, tenta entender como é que tá, quais são as novidades que estão por vir, para de repente tentar pegar uma tabela 0, uma tabela 1, porque tu sempre ganha dinheiro na compra, não é na venda. A gente sempre fala isso aí. Então assim, João, fica o nosso convite, venha tomar um cafezinho conosco lá na imobiliária, venha entender um pouquinho do mercado Xanxerê, um pouquinho do mercado Chapecó. Sempre que precisar, a gente está à disposição. Nossa equipe está muito bem preparada para auxiliar em todos os aspectos. Compra de terreno, casa, apartamento. A gente está aí para ajudar.
Isso aí, até para quem tá só com dúvida, quer tirar dúvida, também pode ir lá que vocês estão disponíveis. Com certeza, né? Cafezinho sempre tem. Fechou então, pessoal, esse foi o Vinícius Delis, da Delis Imóveis, daqui de Xanxerê. Então, para você que quer realizar esse sonho, para você que quer realizar esse investimento para sua vida, entre em contato com a Delis, que eles vão estar disponíveis para você.